Glória a Deus, amém? Boa noite, na paz do Senhor. Pode tomar o seu lugar, o seu assento. Glória a Deus, aleluia. Oh. Sim, vontade, amém? Um bom retorno para Castanhal. Um forte abraço aos amigos de Castanhal. Amém, eu sou o pastor Dario, eu sou o Dario, se me quer chamar de Dario, esse é meu nome, amém? Tenho o título pastoral, mas sou mais um profeta que um pastor, amém? Acho que alguns já aqui já me conhecem, certo? Os que não me conhecem, certo? Eu sou o Dario, casado com a Sônia Cristina, há 26 anos, com a mesma. Isso é importante dizer, porque hoje em dia isso é meio raro. Não é verdade? É importante dizê-lo, como disse o apóstolo Luciano pela tarde, com a mesma mulher, não é? Temos 2 filhos, a minha filha primogênita, a Miriam Cristina, que tem 22 anos, e meu caçula, Pablo Miguel, que tem 12, não é? Eu sei o que o apóstolo Luciano falou pela tarde, que nossos filhos vêm para inaugurar um novo tempo, e um tempo de aceleração nas nossas vidas, ok? Eu sou a figura apostólica de uma pequena comunidade em Mogi das Cruzes, a 80 quilômetros em direção à zona leste em São Paulo, umas 40, 50 famílias aproximadamente, e a comunidade é o Ninho das Águias, certo? Esse é o grupo que nós cuidamos. Perfeito, eu estou aqui, acredito que é a 3ª escola que eu estou. Não sei, o Júnior. Não, mas eu estou a 3ª, eu não vim na primeira. Eu vim a partir da 2ª, me dá a impressão que a primeira foi meio fora de data, parece em janeiro, alguma coisa assim. Esta é a minha 3ª escola, a 4ª edição da escola. Amém? Glória a Deus. Eu sou chileno, já senti o drama. Os primeiros 15 minutos são complicadíssimos para aqueles que me estão ouvindo pela primeira vez. Não é? Eu troco algumas palavras, algumas letras, não é? A B por V e a V por B. Aí você vai ser acostumado, ok? Eu prego literalmente por revelação. O que você não entender, o Espírito Santo vai ter que te revelar aquilo que você não entender. Ok? Muito bem. Eu quero que abra sua Bíblia, por favor. Em 1 de Samuel, capítulo número 10. 1 de Samuel, capítulo número 10. Eu vou usar esse texto para introduzir algo que espero introduzi-lo esta noite, amém? Ok? Eu espero, ok? Os que me conhecem sabem como eu funciono, não é? Começo a lançar coisas em Deus e vamos tratando de entender o fluxo. E se dar o tempo, a gente termina. Se não, parece que amanhã, depois de amanhã. Perfeito? Então vamos seguir o fluxo. A ideia é poder definir por que estamos aqui. Certo? Pela tarde o apóstolo Luciano nos trouxe uma recomendação, ele abordou algumas coisas. E enquanto eu escutava ele pela tarde, eu teve alguns relampejos, isso, uns insights, uns vagalumes espirituais, mais fácil, não é? Algumas luzes que se acenderam dentro de mim. E eu quero usar esse texto para introduzir a razão pela qual estamos aqui como uma escola, entender por que você está aqui, para que você está aqui, e que espera de Deus, que espera Deus de você depois de tudo isto. Amém? Talvez, como digo, não consiga construir tudo em uma noite, mas você precisa entender por quê, para que você está aqui e que Deus espera de você. Porque nós não estamos aqui para gerar um momento legal com você. Dizer, Deus gerou este momento para que você tenha a capacidade nele de dar continuidade naquilo que Deus de alguma maneira vai começar aqui, vai mexer aqui, você precisa dar continuidade. Amém? Se você chegou com outra motivação aqui, você tem que entrar por essa vereda, por essa linha, por esse trilho. Eu estou aqui porque Deus preparou este tempo para mim. Ok? O primeiro que você precisa saber, talvez, que escola, certo? Na etimologia da palavra significa que alguém pagou para que eu possa aprender brincando. Isso é escola.
Amém? Você está aqui? Alguém subvenciona este tempo para que você possa aprender brincando. Essa é a ideia de uma escola no sentido original. Hoje em dia não temos escola dessa maneira, perfeito? Mas usando a etimologia da palavra, você está aqui porque Deus pagou para você estar aqui. Amém? Amém ou não amém? Você precisa entender que sua inscrição não paga. Paga o que você vai comer aqui. Amém? A inscrição que você pagou paga comida, hospedagem e alojamento. Amém? O demais não paga. Amém? Tenha consciência disso. Não paga, o resto não paga. Porque o demais, as ministrações, o compartilhar a palavra, o compartilhar a vida de Deus através dos ministros e através de você, não tem preço. Não tem preço. Amém? Isso não está à venda. Isso não tem preço. Amém? Porque às vezes a gente reivindica, não, eu paguei uma inscrição. Você só pagou seu alojamento, seu quartinho lá, sua comidinha, seu lazer, se podemos dizer assim. Porque o que vamos liberar, ou já está sendo liberado, não tem preço. Amém? E isso não depende de nós. Não é porque o apóstolo Luciano, certo? O pastor lá, Alain, o Dario, outro. Não passa por nós. Mas o depósito de Deus encapsulado na gente não tem preço. Amém? Perfeito? Então vamos lá. Depois dessa longa apresentação, capítulo 10, 1 Samuel, verso 1. Você encontrou? Tomou Samuel um vaso de aceite e lo derramou sobre a cabeça de Saúl, lo beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, a saber, o seu povo Israel? Quando te apartares hoje de mim, te encontrarás com 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Selsa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarás com 3 homens. Diga comigo, 3 homens. Muito bem, que vão subindo a Deus a Betel, não é? Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade te encontrarás com uma companhia profética. Diga comigo, companhia profética. Que descendo do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado, transformado em um outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faça o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás hasta que eu venha a ter contigo e te declare lo que has de fazer. Verso 9: sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o seu interior, o seu coração. E todos estes sinais, os 2 homens, os 3 homens, certo? E a companhia profética se dieron naquele mesmo dia. Chegando ele em Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, se apossou de Saúl, e ele profetizou em meio deles. Todos os que dantes o conheciam, os amigos, os vizinhos, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que isso que sucedeu ao filho de Quis, ou seja, a Saúl, está também Saúl entre os profetas? Então o homem respondeu, um ancião daqueles dias respondeu: quem é o pai deles? Pelo que se tornou em um provérbio, está também Saúl entre os profetas. Amém? Glória a Deus. Eu leí todos esses versículos para ver se nós conseguimos
nós entender as razões, os valores, os princípios de uma escola profética. O apóstolo Luciano Belatardi, certo, na sua dissertação, na sua palavra com os pastores, dizia que precisamos entender por que estamos aqui, precisamos entender por que viemos aqui, amém? Todos nós, porque não viemos a um evento mais, não viemos tão só a uma escola a mais. Por alguma razão, Deus nos trouxe aqui, tanto a nós, os que vamos liberar uma palavra, os que vamos compartilhar a vida de Deus com você, aquela vida que nós carregamos, como você que veio para nos ouvir, entendendo nos ouvir como ouvir aquilo que Deus quer transmitir nestes dias. Amém? Me está acompanhando? O primeiro que precisamos entender a modo de introdução, que neste capítulo número 10 se estão cumprindo alguns passos para o desenvolvimento ministerial da vida de Saul. A gente comete muitas vezes um erro de que aqueles homens que terminaram mal, a gente não enxerga como eles começaram. Você está aqui? Amém? Depois dessa palavra que é verdade, não importa como começa, o importante é como se termina. A gente tem caído num extremo, não é verdade, de não olhar para certos homens que terminaram mal, não é verdade, mas começaram bem, mesmo que não importe. Mas precisamos olhar para esses homens como eles começaram. Um exemplo claro disto é Adão. A gente dá pouca importância a Adão porque ele terminou mal. Não é verdade? Ele terminou, chamémoslo assim, abrindo mão da sua responsabilidade. Qual era a sua responsabilidade? Cuidar de Eva e cuidar do jardim, ou cuidar do jardim e cuidar de Eva. Amém? Você está aqui ou não? Se Eva se aproximou da árvore que não podia, certo, se aproximar, certo, não podia tocar, não podia comer, em uma ampliação disso, certo, é porque Adão descuidou a responsabilidade que ele tinha. Porque você há de convir comigo que as regras não se quebram de um dia para outro, elas vão se quebrando de a pouquinho. Então, se a árvore, certo, do conhecimento do bem e do mal estava naquele canto, a Eva foi se aproximando devagarzinho, 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 até que ficou perto da árvore. E Adão, em uma ilustração, para que você possa entender, ele não se apercebeu que a Eva se estava aproximando do lugar onde não se devia aproximar. E aí a gente conhece toda a história, que a serpente seduziu Eva e ela fez comer do fruto. E Eva fez o homem também comer do fruto. Você está aqui? Amém. E aí a gente descarta Adão, não é? Adão não presta. Adão é a porta por onde o pecado entrou na humanidade, e a gente descarta ele. Mas há uma palavra de promessa, que é a primeira vez que vemos a liberação de uma promessa sobre a vida do homem, certo? Que eu chamo a bênção primogênita de Deus sobre a vida do homem criado, que é aquela que o Senhor disse ao primeiro homem criado: te farei fértil, te farei multiplicativo, encherás a terra, subjugarás a terra, para que eu, através de você, possa exercer governo. A gente por muito tempo se esqueceu da declaração de promessa sobre a vida de Adão, porque Adão tinha pecado, porque Adão tinha se desviado do propósito que Deus estabeleceu para ele. Você me está acompanhando? Então é necessário nestes dias, se faz importante nestes dias, que a gente não só olhe para aquilo que terminou bem, mas também possamos observar, mesmo que não tenha terminado bem, possamos observar o que começou bem. Me acompanha nisso? É o caso de Saul. A gente descarta Saul porque ele começou bem, mas ele terminou mal. Me está acompanhando? Então no capítulo número 9 de 1 Samuel, no capítulo número 10 e no capítulo número 11, estão nestes 3 capítulos expressa a história, como Deus se revelou a este homem e lhe comissionou, certo, a tarefa de conduzir a Israel como o primeiro rei sobre Israel. E no capítulo número 9, Deus se revela a ele, certo? E Saul começa a dar passos em direção ao homem que conhecia, que tinha em seu interior a revelação do destino profético que Deus tinha traçado para Saul. Este homem era Samuel. E Deus o vai aproximar de Samuel para que ele possa entender a razão pela qual Deus o escolheu. E aqui no capítulo número 10, nós vemos que depois de Saul ter dado alguns passos, Samuel pede para que o moço de Saul se adiante e ficar sozinho, Samuel e Saul, e Samuel derrama
óleo sobre a cabeça dele, certo? Cumprindo um rito, um ritual, uma tradição daqueles dias, que era, através do derramamento de óleo, habilitar, consagrar uma pessoa para uma tarefa específica. Neste caso, que Saul fosse separado, habilitado, consagrado para ser o primeiro rei sobre Israel. E esse é o primeiro versículo. Você me está acompanhando? Muito bem, a partir disso, o relato bíblico está enfatizado em um encontro deste homem com algumas pessoas. Diga comigo, 2 homens, 3 homens, uma companhia profética. Vamos de novo, 2 homens, 3 homens, uma companhia profética. Você precisa entender que não há coincidências no texto bíblico. Não há inchação de linguiça no texto bíblico. Amém? Mesmo nós sabendo que se perde muita coisa da tradução do original para a nossa língua, mais, se podemos dizer assim, em vosso caso, o português, em meu caso, o espanhol, o inglês para o original, alguma coisa se perde. Por isso que nós precisamos, certo, consultar o original em algumas coisas, para nós poder entender, e não só o original, mas consultar o contexto histórico e cultural da época, para que possamos entender ou chegar mais próximo daquilo que se quis dizer com esta declaração. Então, quando o relator, o cronista de 1 de Samuel, não é verdade? Ele relata, certo, ou descreve este acontecimento, ele usa esta descrição: 2 homens, 3 homens, uma companhia profética. Diga de novo comigo: 2 homens, 3 homens, uma companhia profética. Esto revela que lo que Deus vai manifestar na vida de Saul, depois que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, é um processo progressivo. 2, 3, companhia profética. Uau, já perdeu por aí, alguém falou um uau, tem que falar uau agora, fale uau. Porque a gente já não fala mais amém, então de alguma maneira a gente precisa confirmar, não é? Porque metiram na cabeça que o amém é muito religioso para a nossa época, certo? Eu sou de um tempo onde a galera, se o pregador espirrava, a galera gritava aleluia, glória a Deus. Você lembra disso? O pastor, achou, glória a Deus. Aí não, digamos na ideia da religiosidade, aí nós perdemos a arte da confirmação. Amém? Mas, sim, então, se não quer dizer amém, como eu lhe induzi a dizer agora, certo? Diga aleluia, diga uau, diga isso é para mim, concordo com essa verdade, não sei, mas você precisa se expressar, perfeito? Então, o primeiro que você precisa entender, que o que Deus vai fazer com Saul é progressivo. E aqui já quero aplicar para você. Você precisa entender que o que Deus vai começar nestes dias é progressivo na sua vida. Amém? Você não pode sair iludido daqui, achando que 3 dias de escola, está tudo pronto, você já está alinhado, você já está completo, você já está pleno, preparado 100% para. Não, são só 3 dias. Alô, você está aqui? O apóstolo Luciano, pela tarde, ou em algum momento que estávamos conversando, ele disse: olha, eu teve um processo da minha vida que durou 10 anos. Eu também, 10 anos escondido. Então Deus tem coisas doidas, não é? Deus pode fazer em um segundo, como pode fazer em uns quantos anos. Amém? Nós vivimos em meio a uma geração que quer tudo rápido, não é? A geração micro-ondas, a geração Nescafé, a geração Molico, não é verdade? Que deu uma batidinha e está pronto. Não funciona assim no reino do Espírito. Os homens precisamos ser processados pela voz de Deus, não é? Para que nós possamos executar tudo aquilo que Deus nos entregou para fazer. Mesmo se você é um ministro, mesmo se você é um profeta, mesmo seja você quem seja. Amém? Você tem que olhar para a 1 de Reis, capítulo número 17, e ver que Elias já era um profeta. Você está aqui? Ele já ouvia a voz de Deus. Ele já liberava a voz de Deus e o céu se fechava. Amém? Capítulo 17 de 1 de Reis, versículo 3 em diante. Você precisa entender que a voz do profeta, o céu se abre ou o céu se fecha. Porque o profeta, na sua declaração, tem a chave que abrem coisas ou fecham coisas. Você está aqui ou não?
É a declaração, certo? Me parece a igreja de Filadélfia. Eu te dou a chave de Davi, aquela que abre e ninguém fecha, e aquela que fecha e ninguém abre. Me está acompanhando aqui? Então, Elias já era um profeta, mas depois que ele profetizou, o Senhor disse para ele: eu preciso ter um particular com você, Elias. Então vá lá para seu lugar de treinamento, chamado Querite. Lá eu vou tratar com você. Amém? Por que digo isso? Porque talvez você chegou aqui, certo, em qualidade de, e eu não estou aqui para dizer se é ou não é, mas eu quero lhe dizer que não importa a sua insígnia, o Senhor vai lhe processar. O Senhor vai lhe processar. É que eu tenho uma insígnia, não estou faltando respeito a seu ofício, a sua vocação, mas o Senhor vai lhe processar. Por muito tempo acreditamos que Deus escondeu Elias na torrente do Querite, e sim, lo escondeu, mas o propósito de Deus era tratar com um profeta, porque mesmo que ele já profetizava, ele precisava ser trabalhado em seu caráter. Você está aqui? Amém. Dario, como tu sabe isso? Pergunte para mim. Porque a palavra Querite significa colocar do tamanho certo. Isso significa, na sua etimologia, a palavra Querite. Querite tem a ilustração como aquele carpinteiro que compra uma viga, uma madeira de 4x4, e ele vai usar a plana para deixá-la da medida que ele precisa. Elias foi levado à torrente do Querite, ao ribeiro do Querite, para ser colocado do tamanho certo. Você está aqui? E eu quero lhe dizer nesta noite: bem-vindo à escola de profetas, porque o Senhor vai começar um processo de lhe colocar do tamanho certo. Amém. Deus vai lhe colocar do tamanho certo, meu irmão. E não vai ser em 3 dias, mas ele vai começar um processo. A escola de profetas está aqui acontecendo nestes dias para lhe anunciar, para quem não sabe, que Deus vai lhe processar e lhe vai colocar, certo, do tamanho certo. E se você sabe, lhe vai lembrar que você está no processo de ser colocado no tamanho certo. O primeiro que ele vai quebrar são seus paradigmas. Você vai ter que comer do corvo. A lei dizia que ele não podia se alimentar, ou o mensageiro que lhe trazia comida não podia ser uma ave considerada imunda. Mas o que acontecia? Era o corvo quem trazia a refeição de todos os dias para Elias. Você está aqui? Então eu lhe estou anunciando como profeta do Senhor: bem-vindo à escola de profetas, que não dura 3 dias, porque Deus está empenhado em lhe quebrar seus paradigmas, está empenhado em lhe quebrar sua maneira, sua forma de fazer as coisas, porque nestes dias Ele não está interessado em como nós fazemos as coisas, Ele tem interesse em nos revelar como Ele faz as coisas. Eu quero lhe anunciar que Deus não procura resultados, Deus procura fruto. Ele não veio procurando resultados na figueira, Ele veio procurando fruto. E alguém pode dizer: mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Amém? Porque resultados falam de inteligência humana, frutos falam da árvore na qual você está enxertado. Você está aqui? O fruto que você dá fala da árvore. Se você dá frutos, certo, dignos de arrependimento, você aponta para a árvore da vida, que é Cristo em você. Se você dá fruto de sua própria capacidade humana, eu quero lhe dizer, e não se assuste comigo, que você pode estar enxertado na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal também produz o bem. Amém. Alô? Amém. Porque muitas vezes pensamos que a árvore do conhecimento do bem e do mal só produz mal. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal também nos leva a fazer coisas boas. Não, mas estou fazendo coisa boa, estou fazendo, ajudando as pessoas. Mas de repente não é o bem de Deus.
Porque o bem de Deus precisa passar por um filtro chamado a sua vontade. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Quantas vezes a gente não ajudou alguém que a gente dizia assim, ele precisa de ajuda, e a gente ajudou, e depois você disse, cara, eu não deveria ter ajudado aquela pessoa. Já passou por isso ou não? Porque a gente acha que tem que fazer boas obras, no sentido de fazer coisas com boas intenções. Me está acompanhando? Às vezes não era para ajudar essa pessoa, porque você ajudando essa pessoa, não ia ser a vontade de Deus para ajudar essa pessoa. Está acompanhando ou não? Entende isso? Porque de repente Deus tinha um tratar com aquela pessoa, e quando você interveio no tratamento de Deus com aquela pessoa. Mas como foi dito aqui pela tarde, se moveu com o coração. Nós precisamos transitar, queridos. Quando nós nos expomos a um novo tempo, nossa mente precisa mudar, e isso fica claro na maneira como nós nos expressamos. Amém? Você está aqui? Toda mudança de mentalidade passará por uma mudança de vocabulário, porque as palavras desenham aquilo que nós pensamos. Amém. Ok? Então, se nós dizemos que estamos lá em Romanos capítulo número 12, acreditando que a transformação vem por renovação, porque não vem por outra coisa. Se você chegou achando aqui que oração produz transformação, eu quero lhe dizer que a única oração que produz transformação é aquela que gera renovação na minha mente. Agora, se eu oro, Senhor, Senhor, me transforma, Senhor, me transforma, Senhor, me transforma, o único que você vai virar é transformer, porque não vai virar outra coisa que isso. Você está aqui ou não? Com isso eu não lhe estou tirando o peso à oração. Eu acredito no poder da oração, mas a oração tem que ser direcionada, conduzida. Então, se eu oro para que o Senhor renove a minha mente, ou seja, tire os pensamentos carnais e estabeleça os seus pensamentos, ativando a sua mente que já está em mim, é outros 500. Se você diz, eu estou jejuando para ser transformado, jejum não resolve o problema de transformação. O que resolve o que gera a transformação é a renovação do nosso entendimento. E uma das maneiras de expressar que estamos mudando aqui é as palavras que usamos. Amém? Então, nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Amém? Nós não podemos, temos que parar de sentir com o coração, porque o coração é enganoso. Eu senti no coração ajudá-lo, e depois dá com o burro nas águas. Ou não? Depois diz, não deveria ter ajudado, porque o cara não mudou nada. Quantas vezes nós pastores nós não ajudamos esperando alguma coisa e não acontece nada? Você está aqui ou não? Amém. Porque Deus tinha um plano com essa situação. A prova é a ferramenta de Deus para trabalhar no meu caráter. E às vezes a gente quer intervir no processo de Deus e na vida das pessoas. Me está acompanhando? A árvore do bem e do mal também produz bem. Alô? Eu lhe estou explicando que o fruto aponta para a árvore. Me está entendendo? O fruto que você manifesta aponta em que árvore você está enxertado. Na árvore da vida, que é Cristo, ou na árvore do conhecimento do bem e do mal, que aponta para o inimigo de Deus, por assim dizer, não o inimigo de Deus, o inimigo da sua alma. Porque Cristo é a verdade. Então, sabe que produz a árvore do conhecimento e do bem e do mal? Pergunta para mim, o que produz? Mentira. Observe o que eu vou lhe dizer. Guarde isto em seu espírito. A vida espiritual se resume de que árvore comemos. Amém. Você entende isto? Deus estabeleceu desde o começo que o desenvolvimento da vida espiritual se rege, se conduz de aquilo que comemos. Se o homem come da árvore da vida, ele cultiva, desenvolve a sua espiritualidade. Mas se ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que cresce, o que se potencializa nele é o homem natural, o homem interior, esse que precisa morrer. Você está aqui? Amém. Você tem consciência disso? Aqui eu preciso fazer outro parênteses. Há um evangelho aí que quer melhorar o velho homem. Você está aqui? Há um evangelho aí que quer melhorar o velho homem. A minha Bíblia que está em meu iPhone diz que Deus quer matar o velho homem.
Cristo não veio para melhorar o velho homem. Cristo veio para matar o velho homem e nos dar uma nova natureza. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E isso passa por uma mudança de natureza. Você está aqui ou não? Está acompanhando? Ah, não, é que vamos passar por um seminário em que nos vai tornar, de a pouquinho em a pouquinho, nos vai tornar melhores daquilo que nós éramos. Isso é melhorar o velho homem. E a minha Bíblia diz que há que matar o velho homem. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: eu estou crucificado juntamente com Cristo. Porque a cruz, é só a cruz que mata o velho homem. Você está aqui ou não? Bem-vindo, diga para seu irmão, bem-vindo à escola de profetas. Porque Deus vai te matar um pouquinho mais nestes dias. Diga para ele: você está aqui para morrer. Assim de simples e assim de complexo. Amém? Me está acompanhando? Amém. Então nós precisamos manifestar frutos. Porque a árvore se conhece não pelos móveis que se fazem com a madeira. A árvore se conhece pelo fruto que produz. Se você diz, e eu não estou aqui para colocar dúvida em você, mas se você diz que você está em Cristo, você tem que manifestar o caráter de Cristo. Porque se manifestamos outra coisa, estamos dando glória para outra árvore. Amém? Agora observe aqui, para concluir esta ideia. Quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, perde a percepção de Deus e a percepção dele. Não sabe quem é Deus, não sabe quem ele é. Quem come da mentira, que não é engano, não é sinônimo dessa mentirinha que eu conto para, olha, o fulano morreu e o fulano não morreu. Não me estou falando dessa mentira. Me estou referindo a algo maior, em contraste com a verdade. Diga comigo, a verdade é uma pessoa. A saber, Cristo. Sim ou não? Em um novo pacto, a verdade não é um conceito filosófico. Em um novo pacto, a verdade é Cristo. Ele diz: eu sou a verdade. Então diga comigo, a verdade é uma pessoa. Não é um conceito. Você está aqui? Sabe por que ainda estamos presos? Sabe por que estamos ainda presos? Porque não temos entendido que a verdade é uma pessoa. Porque se entendêssemos em profundidade que a verdade é uma pessoa, certamente a verdade nos libertaria. Por que continuamos presos? Porque não entendemos ainda que a verdade não é um conceito filosófico. A verdade é uma pessoa, a saber, Cristo. Alô? Esse é o novo pacto. Isso começou a reger, por assim dizer, a partir da morte e ressurreição de Cristo. Se a verdade é uma pessoa, a mentira também tem que ser tida como uma pessoa. Porque o mesmo João 8 vai dizer que o diabo é pai da mentira. Ou não? Então observe aqui, Deus é pai de seu filho, que é a verdade. Está acompanhando? O diabo é pai da sua filha, que é a mentira. Fácil. Mas sabe como tomamos a mentira? Igual como temos encarado a verdade. Como um conceito, como uma distorção da verdade, conceito. O homem comeu da mentira. E essa mentira lhe tirou sua percepção de Deus e a sua percepção de quem ele é ou era. Quando ele come da árvore da vida, quando ele se reencontra com Cristo, ele retoma a sua percepção de Deus e, por consequência, ele começa a descobrir quem ele é. Pergunte para mim, que é evangelismo? Fazer as pessoas recobrarem a memória para que eles entendam de onde vêm e para onde precisam voltar. Uau! Diga assim comigo, evangelho é o quê? Não, é pergunta, estou perguntando para vocês. Biblicamente, igrejeiramente, o que é o evangelho? As boas novas, muito bem, isso meu irmão, não tenha medo. Diga, evangelho é as boas novas.
Ok, agora eu lhe pergunto, quem é a boa nova de Deus? Muito bem. Então, o Evangelho não é uma norma de coisas que posso ou não posso. O Evangelho é uma pessoa, porque Cristo é a boa nova de Deus. Sim ou não, meu irmão? Não precisa de muito grego nem muito hebraico. Sim ou não? E nada contra, usamos o grego, usamos o hebraico. Mas se Cristo é a boa nova de Deus, certo? Então o Evangelho não é necessariamente uma cartilha de coisas que posso ou não posso fazer. O Evangelho é uma pessoa, a saber, Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: o Evangelho que eu prego não me foi revelado por homem algum, mas é no tempo que lhe pareceu ao Pai revelar em mim o seu Filho. Porque Cristo é o Evangelho. Eu não sei porque me fui para lá, mas estou por aí está o fluxo. Agora eu lhe pergunto, se o mundo precisa ouvir uma boa notícia, é porque ele está impregnado do quê? De uma má notícia, sim ou não? Que é uma... Por isso que precisamos evangelizar. Porque o mundo vive uma mentira. E porque o mundo vive uma mentira, perdeu a sua percepção de Deus e não sabe quem Ele é. Alô, você está aqui? Amém. Estamos conferindo coisas espirituais com gente espiritual. Estamos redefinindo coisas para que possamos nos aproximar da realidade que Deus tem para os nossos dias. Me acompanha nisso ou não? Está difícil? Tá poderoso, cara. Depois da palavra de abertura do apóstolo aí, do Luciano, eu falei, é hoje, cara, é hoje. O rio está para peixe. Claro, se é assim que funciona. Deus mandou a pessoa certa, no momento certo, para abrir caminho. Para mim, a principal característica, ou a figura que define um apóstolo, é aquele que está com um facão na mão, abrindo trilha para que uma geração passe. Me está entendendo? Para mim, a figura apostólica é o facão na mão, se podemos dizer assim. Me está entendendo? Porque os apóstolos são aqueles que abrem trilha para que os que vêm atrás possam avançar e possam acessar os lugares espirituais, físicos, geográficos que Deus tem assignado para os nossos dias. Está acompanhando? Então, o apóstolo Luciano, ele veio primeiro. Ele disse: Dario, é complicado porque a gente não conhece o povo. Mas eu fiquei quieto, eu falei, fica na tua. Se eles não entenderam, o problema dele, mas eu estou entendendo. Ele abriu o caminho para que você pudesse estar aqui nesta noite. O Senhor usa homens e mulheres para abrir caminhos, abridores de brecha, pioneiros. Qual foi a outra palavra que tu usou, Luciano? Precursores, los que van antes, los que trazan un curso, precursores. Los que trilham antes que você, para que você possa caminhar, para que de alguma maneira, se se pode dizer assim, te seja mais fácil caminhar. Ok? Perfeito? Então chegamos a este ponto. Vou tratar de retornar agora para cá. Amém, não é? Precisa retornar, não é, pastor? Vamos lá. Olha o que diz aqui, o encontro primeiro, versículo número 2. Quando te apartares hoje de mim, ou seja, Saul se aparta de Samuel, te encontrarás com 2 homens. Diga, 2 homens. Junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Seusa, os quais te dirão: se acharam as jumentas que fostes procurar, e teu pai agora não está preocupado por elas, mas está preocupado por ti. Você precisa entender que os primeiros 3 versículos do capítulo 9 desaparecem as jumentas. Diga assim comigo: as jumentas se perderam. De novo, diga para seu irmão: as jumentas se perderam. Agora você precisa entender algo aqui: que as jumentas não se perderam. Essa é uma força de expressão, porque na verdade as jumentas foram escondidas pelo próprio Deus. Você está aqui? Diga comigo: as jumentas foram escondidas. Não precisa repetir, porque ele vai usar o desaparecimento das jumentas para que Saul não encontre jumenta, mas para que encontre o profeta. Você está aqui ou não? Agora eu quero lhe perguntar: será que você chegou aqui porque alguma jumenta se lhe perdeu?
Porque eu lhe digo, pode até ser que você encontre as jumentas, mas o que Deus traçou para a sua vida não é se encontrar com o profeta Dario, mas é se encontrar com a voz dele, se encontrar com o testemunho de Cristo, que é, certo, o espírito da profecia. Me está entendendo? Então talvez você chegou aqui e disse: eu vou para a escola de profeta porque perdi a vontade, perdi a força, perdi o ânimo, perdi o entusiasmo, estou perdendo a motivação, como o pastor André falou, já não tenho dificuldades para ter comunhão com Deus. E talvez você está aqui porque alguma coisa se lhe perdeu. Alô? Talvez alguém diga: não, eu vou para a escola ver se Deus dá um rumo na minha vida, porque estou perdido. Eu não lhe vou prometer que você vai encontrar a jumenta, mas você vai encontrar alguma coisa aqui. Para que eu vou criar esperança, se não sei o que Deus vai fazer? Mas quero dizer que aquilo que você perdeu, Deus está usando para que você se reencontre com Ele, e não necessariamente para que você encontre as jumentas. Coisas, como falei anteriormente, que você precisa entender. Primeiro, quando nós perdemos alguma coisa, a primeira coisa que vem ao nosso interior é culpa por nós ter perdido, sim ou não? Cara, eu detesto perder coisas, sobretudo dinheiro. Sim ou não? Custa tanto ganhar, meu filho. E de repente a gente, por um descuido, perde um documento, revira a gaveta, revira tudo. Já passou por isso? Então o primeiro que você precisa entender, que aquilo que se perdeu pode não ser responsabilidade sua. Há algumas coisas que são responsabilidade nossa, mas no caso das jumentas, não era responsabilidade de Saul, não era relaxo de Saul. Está acompanhando? O segundo pensamento que precisamos banir, não é, desta situação, é que o diabo não roubou as jumentas também. Que a nossa escola é isso, não é? Se não formos nós, é o capeta. Mas não é assim, mais ou menos? A gente vem de uma ideia maniqueísta. Que é a ideia maniqueísta? Do anjinho e do diabinho. Aquilo do pica-pau, o diabinho, e do pica-pau, certo, anjinho. Não é do Jerry, do Tom e Jerry. Você assistia Tom e Jerry? Você lembra, não é? Lembra, não é? Sim ou não? Quando o Tom ia comer o Jerry assim, aparecia o anjinho. Não comas o ratinho. E aparecia o diabinho: come esse ratinho. Isso se chama maniqueísmo, essa luta entre o bem e o mal. Então a gente vem de uma escola que aquilo que funciona é Deus, é o anjinho, e aquilo que não funciona é o capeta. Não é mais ou menos assim? Mas não é assim. Essa é uma história mal contada que a gente precisa erradicar da nossa vida. Você precisa aprender que o sim é de Deus e o não também é dele. Porque a gente vem de uma escola que achamos que o sim, todo o que acontece, tudo o que vai bem. Já viu aquela coisa que diz: não me funcionou, eu acho que é o diabo. De repente não é Deus te dando livramento, meu irmão. Sim ou não? Mas a gente vai procurar um emprego e não funciona, e diz: meu Deus, capeta do inferno, e começa a fazer batalha espiritual. Sim ou não? Sim ou não? E às vezes não é o diabo, é o Senhor te dando livramento, meu irmão. E ele fala lá de embaixo: meu filho não sabe o que está fazendo. Eu vou te dar um exemplo melhor. A irmãozinha ganhou um vaso de flor, desse para colocar flor, no dia das mães. Está chegando o dia das mães, não é? E as igrejas sempre dão um mimo para as mães, sim ou não? Para nós homens dá meia, barbeador, mas para as mães dá mimo. Sim ou não? Você é desse tempo, não é? Muito bem. Então a irmã lá pega o vasinho que o pastor deu e coloca sobre a televisão e coloca uma flor. Não é? Dessas televisões antigas, porque se ela tem de plasma não vai ser difícil colocar. Mas para que a história funcione tem que ser daquelas antigas. E a televisão está colocada perto da janela. Televisão perto da janela, ela coloca o vasinho de flor, certo? O enfeite lá. E ela sai um dia. E ela se descuida deixando aberta a janela. Quando chega, certo? No intervalo antes dela chegar, o gato pulou a janela. E nisso que o gato pulou a janela, derrubou o vaso que estava de flor com água, certo? Quebrou o vaso, jogou água na televisão que também se queimou. Quando ela chega em casa, ela vê todo aquele quadro. A água derramada no chão, o vaso quebrado, certo? E ela fala: meu Deus, o vaso que deu meu pastor, o vaso ungido, só pode ser o capeta.
E o céu grita: foi o gato. Sim ou não? Mas a gente é assim, é muito bom, é muito saudável se rir de los erros da gente, sabia? Mas nós somos assim. Nós botamos a culpa no capeta. E eu não estou aqui para dizer que o capeta não tem culpa. Eu não sou o filme Advogado do Diabo, não. Me está entendendo? Mas você precisa entender que essas jumentas não se las roubou o capeta. Essas jumentas las escondeu Deus. Amém? Não são fruto de essa perda não é fruto de irresponsabilidade. Essa perda não é fruto de uma maquinação do inimigo. Essa perda é porque Deus escondeu as jumentas para conduzir Saul ao encontro de Samuel. Está acompanhando? Então o que eu quero lhe dizer, enfatizar uma vez mais: de repente você perdeu suas jumentas e por isso você está aqui. Talvez você chegou pensando que Deus vai lhe devolver as jumentas, mas eu quero que saiba que talvez você não encontre suas jumentas, mas você encontre algo mais, ou com mais valor, se posso dizer assim, que as jumentas que se lhe perderam. Você está aqui para Deus colocá-lo sobre o trilho profético que Ele traçou para a sua vida. Talvez você já sabe, mas tem estado meio perdido, não é? Tem andado por outros caminhos, mas nestes dias o propósito de Deus é lhe colocar sobre o trilho profético que Ele traçou para você. Diga comigo: 2 homens. Diz que estes homens viraram ao encontro de Saul na terra de Benjamim, perto do sepulcro de Raquel. Entenda muito bem isso. Saul era benjamita. Saul era da tribo de Benjamim. Então, estes 2 homens que se aproximam em uma região que ele conhece. Se aproximam a um lugar que para Saul é conhecido. Não é um lugar desconhecido. Então, o primeiro encontro com estes homens é em um lugar que Saul conhece. Então, sabe qual é o primeiro ensino destes 2 homens para você? É que o primeiro contato com estes homens que vão se atravessar, vão se cruzar com sua vida, é o lugar que ainda você domina. E você precisará tomar uma decisão nestes dias. Porque Samuel disse: as jumentas apareceram. A razão pela qual Saul saiu da sua casa é para encontrar as jumentas. Se as jumentas apareceram, qual é a tendência? Voltar para casa. Porque o pai dele está preocupado agora por ele e não pelas jumentas. Mas nesse território que é conhecido, nesse território que Saul domina, nesse território que Saul sabe fazer as coisas, ele precisa tomar uma decisão: ou eu volto para casa porque as jumentas apareceram, ou eu dou continuidade naquilo que Deus tem para a minha vida. Você está aqui? Amém. Então esta é a primeira decisão que você vai ter que tomar daqui ao domingo. Ou você continua como você tem vivido, ou você continua fazendo as coisas de seu jeito e volta à sua casa com o desejo, com a satisfação de ter encontrado aquilo que você perdeu, ou você se decide a dar continuidade em tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o propósito de Deus não é te entregar as jumentas, não é te anunciar que aquilo que você perdeu você encontrou, mas é que você continue em um processo que Deus lhe está colocando, ou lhe vai colocar nestes dias, para que você se encontre com a verdade de seu chamado, para que você se encontre com tudo aquilo que Deus traçou para a sua vida. Então o primeiro passo é um passo de decisão. Você está aqui para ser desmontado, meu irmão. Você está aqui para você desaprender, para voltar a aprender. Você está aqui, sabe, naquele exercício quando a nuvem se movia. Toda vez que a nuvem se movia, se desmontava o acampamento e precisava se avançar para chegar em um lugar desconhecido e se voltar a montar o que foi desmontado anteriormente. Eu quero lhe anunciar que a nuvem está em movimento. Eu quero lhe anunciar que a trombeta apostólica e profética está tocando. As 2 trombetas de prata estão tocando e estão anunciando que a nuvem está subindo e ela se está preparando para indicar uma nova jornada para o povo de Deus. Para alguns isto já está acontecendo, para outros isto está começando a acontecer. E quando a trombeta anuncia que a nuvem está
pronta a se colocar em movimento, você precisa desmontar o seu acampamento e seguir a direção da nuvem, e o Senhor lhe conduzirá a um lugar que você não conhece, a um lugar desconhecido. Por isso eu lhe digo, é tempo de desmontar para voltar a montar, é tempo de desaprender para voltar a aprender, é tempo de que aprendamos a fazer as coisas não como nos ensinaram, mas aprender a fazer da maneira de Deus. Me está acompanhando? Esse é o problema, e vou centralizar o problema, mesmo que não esteja só. Este é o problema da igreja brasileira. Nós sabemos fazer. Você está aqui? Pastores, entenda, o problema da tua igreja não é o método que você usa, é que você acha que já sabe fazer. Porque você passou já por tantos seminários de adoração, que você acha que já sabe adorar. Já passamos por tantos seminários de cura interior, de batalha espiritual, de mapeamento espiritual, de intercessão, de oração, de tantas coisas que a gente já sabe. Então, quando a gente sabe, Deus não pode agir. Em uma ilustração, Deus olha para nós e diz: vocês sabem? Então façam. Alô? Por isso estamos como estamos. Amém? Entenda bem aqui, eu não estou aqui para isso, mas preciso lhe simplificar. Não é só culpa do outro, do inimigo das nossas almas. A igreja está como está, porque nós não temos entendido como Deus trabalha, como Deus opera. Primeiro andamos atrás de resultados, e Deus anda atrás de fruto. Andamos na rua diferente. Sim ou não? Abra um texto, por favor, aí, para que você entenda isso melhor. Marcos capítulo 4. Obrigado pelo café. Só que ele me deixa mais pilhado. Eu não vou fazer lá do pastor André, não vou perguntar quanto tempo tenho. Pastor André perguntou e se lascou. Sim ou não? Então nem vou mirar para o Júnior que está aí na porta, eu vou pegar para cá. É só estratégico, gente. A gente bate e depois sopra. Aí você reina um pouquinho, relaxa um pouquinho e a gente continua. Onde a gente está? Marcos capítulo 4, verso 25. Vamos lá. Querido, tá, o ambiente está bom, tá bom? Vamos manter, amém, querido? Vamos manter, amém? Cada dia é um dia, amém? A vitória de ontem pode nos roubar a vitória de amanhã, amém? Isso fica claro em Jericó e em Ai, amém? Isso fica claríssimo. Eles se confiaram da vitória de ontem. Qual? Jericó. Aí eles foram para Ai achando que já, porque tinham ganhado ontem, iam ganhar de novo, perderam. Então hoje o ambiente está muito bom, amém? Vamos conservar, vamos manter a mesma motivação, vamos tratar de não reclamar por nada, amém? Vamos entender que este ambiente Deus preparou para você. Então, se há alguma coisa que não funciona como você esperava, é tratamento na sua vida, amém? Se a água não é quente, é fria, e você está acostumado a tomar banho de água quente, não reclame, é o tratamento de Deus na sua vida. Você está em Querite, Deus quer lhe colocar do tamanho certo. Ok, não vamos reclamar. Que a comida não é igual à minha comida. Amém. Vamos comer. Comamos. Marcos capítulo 4, versículo 26, melhor. Diz ainda: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse. Como? Pastor, grife essa frase. Ele disse que o reino é semelhante a um homem e uma semente, que lança a semente, vive sua vida normal, assim, se deita e acorda, e a semente cresce por si só, sem saber ele como cresce. Ou não? Está aí na sua Bíblia ou não? Por que eu estou falando para pastores? Porque nós somos movidos por resultados, sim ou não, pastores?
Sim, nós queremos resultados. Nós queremos que nossa igreja exploda. Assim exploda no sentido de crescimento, não que se exploda, não é? Mas que cresça, que aconteça, sim ou não, pastores? Mas o reino de Deus é semelhante a um homem e uma semente, que ele planta a semente e continua vivendo, não longe de Deus, mas normalmente, deita e levanta, deita e levanta, deita e levanta, porque o poder do crescimento não é nosso, porque a semente cresce por si só. Essa palavra no grego é automaticamente. Então, irmão, pelo amor de Deus, me entenda com muito carinho, afeto, apreciação, mesmo que não o conheça, mas se você está no corpo de Cristo, eu lhe aprecio, eu lhe amo, eu lhe tenho em grande estima. Não são os métodos que vão fazer crescer a tua igreja, meu irmão. É a qualidade do evangelho que você prega. Um maduro não compete nem se compara com ninguém. Amém ou não amém? Amém. Diga assim comigo: todos não é muitos, e muitos não é todos. Sim ou não? Agora, Efésios capítulo número 4, ele diz: até que todos cheguemos. Ele não disse até que muitos cheguem. Ele disse que é tudo em todos, não é muito. Alô? E isto não é uma apologia às igrejas que não crescem. Amém? Entende o que? Não é uma defesa à igreja que não cresce. Mas você precisa entender que talvez ele me deu capacidade a mim para cuidar de 50 famílias. Ao outro deu capacidade de cuidar 100 famílias. Ao outro capacidade de cuidar 200 famílias. De repente eu estou querendo algo que não fui habilitado para fazer. Pergunte para mim, Dario, por que tu cuida de 50 famílias? Porque eu não tenho condições de cuidar mais. Porque eu fui colocado para cuidar de gente, não para juntar gente no lugar. Diga assim comigo: os 5 ministérios, a principal característica é cuidado. O apóstolo cuida apostolando. O profeta cuida profetizando. O mestre cuida ensinando. O evangelista cuida evangelizando. O único que cuida cuidando é o pastor. Quantos pastores há aqui? Pastores de ofício, que sabem que foram chamados para pastorear. Levante sua mão. Eu quero lhe anunciar que você não foi chamado necessariamente para ser um bom pregador. Eu quero tirar esse peso da sua vida. Você não foi chamado para ser um bom pregador. Se você disse: olha, meu chamado, minha vocação é pastoral, eu quero lhe dizer que você não foi chamado para ser um bom pregador. Alô? Como assim, Dario? Não, você não foi chamado para ser um bom pregador. Você não foi chamado para interpretar os sinais proféticos para conduzir ao seu povo, seus filhos, seu rebanho, queira chamar-lhe como chamar-lhe. Se você tem o encargo, o ofício pastoral, você foi chamado para cuidar. Deixe que os profetas profetizem. Deixe que os apóstolos abram trilha. Deixe que os evangelistas tragam o povo. Deixe que os mestres ensinem. Você dedique-se a cuidar do povo. Porque para isso você foi chamado. Amém? A igreja O Ninho das Águias, quem é a pastora é a minha esposa. Eu não vou me meter a besta a cuidar algo que não fui chamado a fazer. Não, eu sou profeta. Eu cuido junto com ela. Eu dou cuidado como? Profetizando, ensinando, certo? Porque sou um mestre profético também. Dizendo: oh, não vá por aí, que lá tem um cão bravo. Esse é o profeta: não vá por aí. O pastor vai buscar. Não vá por lá. Não, o profeta só avisa. É importante dizer isso, meus irmãos,
Porque de repente você carrega um peso que não precisa carregar. Eu fui reconhecido, certo, pelo sistema, pela instituição como pastor. E aí exigiam de mim coisas que eu não tinha condições de dar. Fazer plantão, ser amoroso como um pastor com as pessoas, não consigo. Eu já tenho 10 minutos, a vaca foi para o brejo mesmo. Então eu vou aproveitar aqui para contar algumas experiências minhas. Não, porque já não vou concluir, não é? Porque já levantou a placa aí, o quarto juiz, certo? Observe aqui, ganhamos os últimos 7 minutos que eu tenho. Amanhã eu continuo, amanhã pela noite, tome Red Bull, alguma coisa, porque eu sou o último da noite amanhã, não é? Igual que hoje, então, amanhã vamos continuar. Aqui, ó, eu tinha que fazer plantão. Essa igreja aqui é aberta 24 horas, certo? Então eu tinha que fazer plantão. Aí uma moça chegou a se aconselhar comigo no plantão. Ele falou: pastor, eu preciso que você olhe por mim, por minha relação com meu noivo. Eu olhei para ela. Falei: amém, eu oro por você, mas posso fazer uma pergunta? Falou: pode, pastor. Você já se relaciona com ele? Ela falou: pastor, acontece, não é? Então, minha irmã, eu não posso abençoar o que está ruim. Eu vou orar para que você se arrependa, para que ele se arrependa, não é? Porque como orar pela sua relação se está incorrendo em pecado diante do Senhor? Me está acompanhando? A moça saiu chorando do gabinete pastoral. E foi procurar o outro pastor que estava do lado, porque haviam 3, 4 pastores. E ele falou: não dá para conversar com o pastor Dario, porque ele não entende a gente. Cara, o profeta tem alergia de pecado, cara. Sim ou não? Sim, a gente foi chamado a dizer: cara, arrependa-se. Me está entendendo? Então eu colocava um sapato que ficava grande em meu pé. Me impunham coisas que não estavam em meu interior. Até que eles entenderam que eu era mais profeta que pastor. Me está acompanhando? Então Deus quer tirar um peso da sua vida. Você tem que parar de querer ser tudo, porque você não é tudo. Por isso Ele constituiu uns para. Pastor, mas enquanto eu não tenho, você rodeia de pessoas que tenham. O problema não é ter a pessoa, sino é ter acesso ao depósito apostólico, profético, evangelístico, pastoral e do mestre. Se você é pastor, você tem que ter amigos proféticos. Se você é pastor, tem que ter amigos apostólicos. Se você é pastor, você tem que ter amigos mestres. Se você é pastor, você tem que ter amigos evangelistas. Mas você não tem que tentar fazer tudo, porque você não vai conseguir. Uma má notícia para você: você não vai conseguir. Por isso Deus designou uns para, e outros para, e outros, e outros. Amém? Diga comigo: 2 homens. E nesta noite você precisa decidir se você continua atrás das jumentas que já apareceram, ou retorna para casa com a vitória de saber que as jumentas apareceram, ou você continua no processo. Amém? Saul tomou a decisão certa. Ele continua no processo. Ele vai caminhar agora para se encontrar com 3 homens. Não tenho tempo de lhe ministrar os 3 homens, mas eu quero estabelecer que nestes dias o Senhor pedirá decisões de você. E nestes dias o Senhor te trouxe aqui para que você coloque ponto final em algumas coisas da sua vida. Há coisas que precisam acabar nestes dias. Há decisões que precisam ser tomadas nestes dias e colocar ponto final. Porque o Senhor quer lhe colocar, quer lhe alavancar, quer lhe catapultar a uma próxima etapa da sua vida. Então o Senhor o trouxe aqui para que você tenha entendimento, e por entendimento você tome decisões de coisas que são altamente infrutíferas na sua vida. O apóstolo Paulo diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Então eu quero lhe anunciar que talvez você anda com pessoas que não cooperam com o propósito de Deus, nem com um propósito de Deus na sua vida. Então você terá que se afastar delas. Terá que colocar um ponto final. Não deixará de ser amigo delas, mas não deixará mais que a voz deles influencie a sua vida e as decisões que você tomar em Cristo.
Você precisa colocar um ponto final. O Senhor te trouxe aqui para um vale de decisão. Isso é uma escola profética. Você vai ver que no final ele vai se encontrar com uma companhia profética, que é sinônimo de uma escola profética. Mas para se encontrar com a essência do profético, se podemos dizer assim, é a manifestação de uma companhia profética, temos que tomar a decisão e continuar adiante no processo. Eu acredito agora, por entendimento, que Deus me permitiu chegar hasta aqui, para que esta noite você faça uma reflexão sobre isso. Porque só você terá condições de se encontrar, por assim dizer, com os 3 homens, depois de uma decisão tomada. Diga comigo de novo, 2 homens. 3 homens. Uma companhia profética. E isso há uma manifestação palpável e física nestes dias aqui. Aqui você vai ter um encontro, certo? Em diferentes horários, com um homem. Que é Cristo primeiro. Mas fisicamente vai ter contato com 2 homens, com 3 homens e uma companhia profética. Amém? Porque eu posso dizer da grande maioria daqueles que vão estar aqui ministrando, nós somos uma companhia profética. Mesmo que não passemos muito tempo juntos, não é? O Senhor nos tem aproximado o apóstolo Luciano, certo, de mim, tem aproximado o Alan de mim, e a gente de alguma maneira vai se complementando naquilo que Deus quer construir através de nós. Então você precisa nesta noite tomar uma decisão. Não se conformar com o aparecimento das jumentas, mas você precisa avançar. Porque ainda há 3 homens designados para você. Porque ainda há uma companhia profética que virá de encontro à sua vida. Fique de pé nesta noite, por favor. Eu quero lhe dar uma última instrução. Aquilo que você ouviu de mim, eu ouvi do Senhor. Amém? Agora seu trabalho é aquilo que tentou transmitir o pastor André no curto tempo que ele esteve aqui. Você precisa partir agora para o lugar secreto. E aquilo que eu ouvi, o Senhor precisa falar com você agora. Você não pode ficar tão só com aquilo que você ouviu de mim. Você está aqui? Você não pode ficar, é que o Dario falou isso. Você precisa ir para seu lugar secreto e agora escutar de Deus. Como esta palavra que começou hoje encaixa na sua vida. Porque você tem que parar de viver pelo que os outros escutaram. Amém? Eu sou defensor desta, não sei como chamar, desta revelação, não sei. Mas você não pode ficar com o que eu falei para você. Porque eu sou homem. Eu sou limitado. As coisas de Deus nunca poderão ser transmitidas totalmente com palavras humanas. Nunca. Eu sempre vou ficar aquém. Agora, o único que pode lhe mostrar na real dimensão do significado de tudo isto é Deus na sua vida. Então volte para seu quarto para dormir e diga: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Esta palavra precisa te conduzir ao lugar secreto. Esta palavra que você ouviu precisa te conduzir em uma força de expressão a ter um encontro particular com Cristo. E não ficar com aquilo que você ouviu de mim. Porque quem ouviu isto fui eu. Agora está na hora de você ouvir. Talvez ele lhe vá repetir as mesmas coisas, ou através daquilo que você anotou, Deus vai ir desenhando, certo? Uma figura para você se mover espiritualmente. Mas não fique com a palavra do Dario. Que a palavra do Dario te leve aos pés de Cristo. E depois de entender, te leve à prática. Porque só entendemos quando praticamos. Só há entendimento. O ciclo do entendimento se completa quando há prática. Se não há prática, você só entendeu aqui. E isso a palavra de Deus chama de entendimento intelectual só. Amém? Senhor, oramos nesta noite para que a tua verdade seja revelada a nossos espíritos. Reconhecemos que tu és a verdade. Então precisamos de uma revelação mais clara do Senhor para a nossa alma. Porque nosso espírito nós já te temos.
mas a nossa alma não consegue ainda projetar a plenitude e a totalidade de aquilo que carregamos. Por isso, Senhor, nesta noite fazemos o compromisso de correr para Ti, de nos lançar a Teus pés, para que nós possamos manifestar em nossa casa, na rua, na igreja que frequentamos, no trabalho, na escola, na faculdade. Leva-nos a completar o processo do entendimento daquilo que Tu queres que nós entendamos nestes dias. Leva-nos a tomar a decisão se vamos voltar e vamos parar o processo na primeira etapa ou vamos dar continuidade. Senhor, nos alegramos de nos encontrar de maneira profética com os dois homens, mas precisamos voltar para casa com a alegria da notícia que o que se perdeu foi achado, ou nós continuar avançando para que o Senhor revele de maneira completa tudo aquilo que o Senhor tem para nós nestes dias. Queremos tomar a decisão certa em Ti, Senhor, e avançar para o Carvalho de Tabor, Senhor, onde nos encontraremos com 3 homens. Chegar na montanha do Senhor para nos encontrar com uma companhia profética e avançar no processo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por este tempo. Obrigado por aqueles que chegaram agora e mesmo cansados, Senhor, têm tido condições de estar aqui hasta esta hora, hasta este minuto, superando a sua canseira e colocando atenção naquilo que o Senhor dá atenção. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por Teu amor e a expressão da Tua bondade para com cada um de nós. É no nome poderoso, majestoso, soberano de Jesus. Amém. Glória a Deus.